Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó irmão sol e irmã lua, abram meus olhos, quero ver a luz. Ó irmão vento e irmã brisa, cantem pra mim canções que tragam paz. Que onde eu for, que eu leve o amor. Que onde eu for, que eu leve o amor. Quando sozinho no mundo me encontrei, busquei no amor o caminho de me achar. Ver lindas flores, verdes campinas, ouvi as aves falando-me de paz. Ó irmão sol e irmã lua, quero também saber mostrar a luz. Ó irmão vento e irmã brisa, hoje eu canto caminhos para a paz. Que onde eu for, que eu leve o amor. Que onde eu for, que eu leve o amor. Sejam todos bem-vindos a mais uma reunião pública virtual do CEGAL. Vamos então passar para a nossa escala de trabalho da noite de hoje. Eu me chamo Joana Dark, estou aqui na condução hoje com vocês. Espero que todos estejam bem. E eu vou passar então a nossa programação. Hoje, na leitura do Evangelho, está a Dona Rose, a prece inicial, nossa companheira Rosa. O palestrante, já estou vendo, é o Júlio, né? Seja bem-vindo, Júlio.
Ele vai estar falando conosco sobre Brasil, coração do mundo, certo? E para o passe e a fluidificação das águas, nós temos a nossa companheira Dircineia, que fará também a prece final. Hoje, quem está na nossa harmonização, cantando essas melodias para nós, é o Ramon. Gratidão, Ramon. E inicia com a leitura do Evangelho nossa companheira e amiga Rose. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Belo pra mim é criança brincar, é ouvir mil canções numa concha de mar, é chuva caindo, é campo em flor, e acima de tudo é o amor, é o amor, é o amor. Belo pra mim quando estou a sofrer, é nas trevas da alma que eu começo a crescer. Lembrar com alegria que além, muito além, à espera de mim existe alguém, lá, 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 alguém, lá, 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 alguém. Vou fazer uma pequena leitura do Evangelho esta noite. O capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu pai. O item 13, mundo de expiações e de provas. Que vos direi das expiações que já não saibas, pois basta considerar a terra que habitais. A superioridade da inteligência em grande número de seus habitantes indica que ela não é um mundo primitivo, destinado à encarnação de espíritos que acabaram de sair das mãos do Criador. As qualidades inatas que eles trazem consigo são a prova de que já viveram e realizaram um certo progresso. Mas os numerosos vícios aos quais são inclinados também são o índice de uma grande imperfeição moral. Por isso Deus os colocou sobre uma terra ingrata, para aí expiarem suas faltas através de trabalhos penosos e de misérias da vida, até que mereçam ir ao mundo mais feliz. No entanto, nem todos os espíritos encarnados na Terra encontram-se em expiações. As raças denominadas selvagens são constituídas de espíritos apenas saídos da infância, e que estão, por assim dizer, educando-se e desenvolvendo-se ao contato de espíritos mais evoluídos. Vêm a seguir as raças semi-civilizadas, formadas por esses mesmos espíritos de progresso. São as raças indígenas da Terra que se desenvolveram pouco a pouco em longos períodos seculares, conseguindo algumas alcançar a perfeição intelectual dos povos mais esclarecidos. Os espíritos aí em expiação, se assim se pode exprimir, como que estrangeiros, já viveram em outros mundos, dos quais foram excluídos em consequência de sua obstinação no mal, e por serem motivo de perturbações para os bons. Foram relegados por um tempo a conviver entre espíritos mais atrasados, e têm por missão fazê-lo avançar, pois levaram consigo a inteligência desenvolvida e o germe dos conhecimentos adquiridos. Por isso, encontram-se espíritos punidos entre as raças mais inteligentes. São para estas também que as misérias da vida têm maior amargura, por terem maior sensibilidade, e serem mais afligidas pelo pesar do que as raças primitivas, cujo senso moral é mais obtuso. Que assim seja, graças a Deus. Vamos respirar bem fundo, sentindo a doce paz de Jesus a nos envolver. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja a sua luz. Que seu amparo, Senhor, envolva aos irmãos aqui presentes, que vieram em busca da cura, seja para o corpo físico e espiritual. E que essas bênçãos se estenda até os seus lares e familiares, que a esperança e a paz esteja sempre presente em seus corações. Abençoa também, Senhor,
o palestrante da noite, com muita sabedoria, para que ele possa, Senhor, transmitir o que ele veio nos ensinar. E que nós, Senhor, tenhamos entendimento e que assim seja. Aqui é um desafio, porque eu já falei desse livro, agora eu não estou lembrado se foi aqui nesse mesmo grupo ou se foi em outro, e esse livro, toda vez que você lê ele, parece que tem algumas coisas que você vai relembrando e outras parecem muito novidade. Mas o que não é novidade é que quando você vai lendo, você vai sentindo o processo histórico do Brasil, lá na escola, quando a gente começou a estudar história, geografia, na minha época de menino, que não faz muito tempo, tinha uma matéria chamada OSPB, Organização Social Política do Brasil. Não sei se alguém aqui é dessa época, né, desse período de OSPB, moral e cívica, eu acho que era isso mesmo, no tempo dos dinossauros. Mas, enfim, a Rose eu acho que passou por lá. Então, eu fiquei lembrando de algumas coisas, assim, bem superficial, né, que a gente descobre que Pedro Álvares Cabral descobre, né, que, melhor, aprende que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Depois você vai vendo que não existe, não só a Rose, tem mais aí os dinossauros aí, ó. Vai descobrindo que não é um homem que descobriu, né, um lugar. A gente descobre que tudo com Cristo é uma equipe. Isso é bom para a gente não cair naquele lugar de que a gente é um ícone, que a gente é um totem, que a gente é um Deus, que a gente é aquela coisa do sagrado. Ninguém acredita que na encarnação passada foi o cara que limpava o estábulo do cavalo que estava doente. A gente sempre foi um padre, né? Tem gente que se diz dono de prostíbulos. É engraçado, essas falas são repetitivas, que foi soldado de maior confiança de Napoleão. Então, ninguém foi, não, eu fui aquele cara que a história não conta. Ninguém quer ser o José, né? Porque José, eu nunca vi livro que conta a história dele. Então, ninguém quer ser o José, todo mundo quer ser a Maria em diante. E aí fica aquela coisa, né? Nossa, Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, e aí a gente descobre na história de Humberto de Campos, que eu tinha até um livro dele mesmo, quando encarnado, Anedotas do Brasil, que eu não sei onde é que foi parar, e ele tem um poder de persuasão histórico fenomenal. Ele coloca uma linguagem para a gente que você começa a visualizar, você começa a contextualizar. Então, quando eu estava na escola estudando, nossa, mas Pedro Álvares Cabral veio comandando as caravelas, descobriu aqui. Depois alguns críticos dizem que não foi ele, mas também não diz quem foi. Mas aí, lendo Humberto de Campos, a gente entende no todo. Quando foi dito para Allan Kardec, quando foi escrever o Livro dos Espíritos, que o Espiritismo não veio só para um lugar, ele derramou na Terra. Depois a gente vai estudar no Livro dos Espíritos da Criação que não foi Adão, o primeiro homem, a Eva, a primeira mulher, aquela coisa toda, porque ia ser uma família incestuosa, né? Porque os irmãos iam ter que se casar com os irmãos. O Espiritismo tira a gente da infância espiritual, eu acho engraçado. Porque a gente acredita em umas coisas e a gente não questiona. Porque a gente aprendeu assim, ó, não pode questionar as coisas de Deus. Eu vou trazer algumas críticas aqui, eu espero que eu não seja abolido do Cegal por causa disso. Porque agora eu sou trabalhador do Cegal, eu não quero ser abolido. Então, as críticas, elas são baseadas na própria doutrina dos espíritos, porque o que é baseado na doutrina dos espíritas, ela é perigosa, ela é fofoqueira, ela é obsediada. Mas a doutrina dos espíritos, ela é pura. Então, vamos lá. E aí a gente vai percebendo o quanto nós éramos infantis, porque não pode questionar que é pecado. A Lorena está dizendo aqui que é dinossauro. Não pode, meu paciente adolescente, eu adoro os adolescentes, porque os adolescentes, eles colocam um mundo de milhões de anos para 19 anos. E aí eles dizem que a raça humana não devia existir. Eu falei, você é da raça humana, ele tinha esquecido. Eu acho bom isso, porque eles criticam e a gente sempre fala, não fala, você está me confrontando. E essa geração nova tem que confrontar, porque senão a gente dorme na preguiça, e a gente acha que o mundo vai acabar no nosso quarto. E isso não é nem um quarto da vida. Então é importante os questionamentos. Aí ele falou assim, mas eu fiquei sabendo que a gente não pode questionar Deus. E eu falei, lindo, obrigado. E eu falei, onde é que está escrito isso? E ele falou assim, na Bíblia. Eu falei, essa Bíblia aí não está com tradução boa, não. Porque se você pegar, então, o Evangelho, segundo o Espiritismo, o Código de Ética e Moral, vai estar escrito lá no capítulo 19, que, coincidentemente, esse livro foi feito no século XIX, está escrito que a verdadeira fé é aquela que encara a razão face a face em todas as épocas da humanidade. A fé tem que ser questionada. Então, eu fico vendo quanto a gente é infantilizado. E essa coisa do infantil, a gente sofre mais. Mas, ao mesmo tempo, o Hamed, no livro Renovando Atitudes, deixa claro que a gente é protegido pelo tempo de ignorância. Aí surge uma outra crítica.
Raul Seixas, eu vou trazer Raul Seixas, vamos trazer a arte. Raul Seixas falava assim, é uma pena não ser burro, não sofreria tanto. É verdade. Quanto mais a gente descobre, mais a gente percebe o quanto nós vamos ter que fazer melhor. E quando a gente não quer fazer melhor, a gente fica infantil. Por que eu estou trazendo tudo isso? Porque o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, primeiro que eu queria entender por que é coração do mundo. Aí, Heliel, ou Heliel, tem duas pronúncias, eu vou falar Heliel goiano, ele é um espírito que está com Jesus, não deve ser qualquer espírito, né? Ele está lá com Jesus, eles estão trocando uma ideia, estão fazendo um rolezinho ali pelo planeta, aí Heliel fala, Jesus Christ, olha só, tem um lugar aqui que é massa. O formato geográfico dele é de um coração. E Jesus fala assim, pode crer, Heliel, é aí que nós vamos fazer aí a pátria do Evangelho. Eu achei muita responsabilidade. Pátria do Evangelho. Depois, no período de Bezerra de Menezes encarnado, que ele diz o seguinte, nesse mesmo período do livro, que a política devia ser a religião da pátria, mas está muito longe para ser isso. Depois a gente vai ver Pitágoras, Aristóteles, melhor dizendo, escreve o livro A Política. E no livro A Política, ele diz que a verdadeira política é cuidar do outro. O que a gente não entendeu, né? E por que a gente distorce? O segundo mandamento é amai-vos uns aos outros. A gente inverteu e agora é assim, armai-vos uns contra os outros. Eu acho engraçado. Depois Jesus vem e fala assim, ó, aqui no mapa geográfico é um formato de coração, nós vamos constituir a pátria do Evangelho, um país, uma região que tem muito verde, muita água. A água, para mim, eu não vi isso escrito em lugar nenhum, é uma alucinação minha, a água, para mim, representa a placenta do planeta. E depois a gente estuda Caminho da Luz, que é lá que surgiu a vida. O globo gelado foi aquecendo, e as larvas do vulcão derramaram e tornaram-se água, e ali surgem os primeiros micro-organismos, células pluricelulares, unicelulares e células, e assim por diante, formando a vida. Então, eles vieram, deram uma olhada, e o que eu acho intrigante também é que Jesus chama a Terra de planeta das sombras. Portanto, nós somos sombra que, evoluindo, tornar-se a luz, reduzindo. E eles começam a conversar e falando, o que nós vamos fazer aqui? Olha só, o que nós vamos descobrir sobre nós. A gente passa uma vida inteira para descobrir, fofocando a vida do outro, sabendo quanto ele ganha, pesquisando a vida dos artistas, das pessoas que cometem erros, que cometem crime. Imagina se um dia o telejornal tornasse um jornal de como ajudar as pessoas a se autodescobrirem, se ajudarem e se tornarem melhores. Então, a gente faz ao contrário, pensando no outro, sempre no outro. A proposta da psicanálise, que é o que eu trabalho, da psicologia e da filosofia, é sempre levar o homem ao entendimento dele mesmo. Dele mesmo. Só que aí, quando a gente vai ver Heliel, Rembrandt, Jesus conversando, eles falam, esse lugar aqui, onde é o mapa geográfico de coração, que será a pátria do Evangelho, virão para cá espíritos rebeldes, não sei se vocês se identificam, eu não. Espíritos rebeldes, inquisidores, não sei se tem padre e freira, tem gente que adora, nossa, eu fui padre. Gente, a gente foi de tudo. A gente só não foi anjo, mas o resto a gente foi de tudo. A gente experimentou um x-salada reencarnacional, reencarnacionista, a gente foi de tudo. Por isso que a gente sabe falar mal das prostitutas, dos criminosos, dos traficantes, dos sociopatas. A gente adora dividir direita, esquerda e centro. Nossa, não posso dar confusão, não. Mas não vai ter como não falar, mas vamos falar de uma forma cristã, nem que seja vingança. Mas não tem jeito. A gente divide, mas a gente está... Esse jovem perguntou para mim, como é que faz essa história da direita e da esquerda? Aí eu falei para ele, a direita e a esquerda, no cérebro, o cérebro tem dois formatos geográficos nele, falei assim para ele entender. Existe o hemisfério esquerdo do cérebro e o hemisfério direito. O esquerdo é matemático, calculista, casuístico, frio e racional. O direito é metafísico, divino, emocional, criativo, artístico, emocional. Foi uma saída que eu arrumei. No entanto, porém, todavia, essa direita e esquerda que a gente cria, se você for pensar bem, nós temos os dois lados. Porque os dois lados existem seres humanos. Isso não funciona muito bem. A nossa inteligência, ela pode ter dado uma estacionada para essas coisas. Mas os dois lados representam a massa humana. Ao invés de unirmos, a gente divide. E aí a coisa complica. Então, para o Brasil vieram obras como essa, né? Inquisidores, religiosos fanáticos, dogmáticos e pessoas das cruzadas. Alguém aí se identifica com as cruzadas? Adora os filmes de guerra. E você torce para o seu herói matar o vilão. A hora que ele está com a faca em cima dele, ele apanhou tanto do vilão, aí ele consegue subir com a faca no peito. E você fala, se eu estivesse lá,
eu empurrar essa faca. Fala a verdade, gente. Quando a gente está assistindo aquele filme, a gente fala assim, mata, 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 mata. E os inquisidores, os da encruzilhada que vieram das cruzadas. Tem esse filme, assiste. Tem hora que você fica tão furioso no filme que você fala, nossa, eu mataria essa pessoa. Já viu os filmes que a gente torce? Os ex das encruzilhadas, das cruzadas, os ex-inquisidores, os fanáticos religiosos, os que vieram lá da Inquisição, que matavam. E aqueles que vocês não podem nem falar em nome de Deus para ele. Você falar em nome de Deus e Jesus, eles ficam bravos. Essas pessoas morreram na Santa Inquisição, assim, ó, você vai ser enforcado em nome de Deus. E esses espíritos, você não pode nem falar em nome de Deus para eles, que eles ficam apavorados. Se você falar em Jesus, o Divaldo fala que muitos religiosos aqui que não se davam, muçulmanos, judeus, entre outros, eles se uniram no plano espiritual. Aquele era inimigos mortais, mas lá já está morto mesmo, não tem como matar um ou outro. Então resolveram se unir para ir contra os espíritas, contra os cristãos, que estão se unindo. Espíritos que viveram lá, que vieram para cá e que não evoluiu muito. Então aqui estão os revoltosos. E quando Humberto de Campos começa a contar a história sanguinolenta, quase ali pelo capítulo da 149, ele vai falar da guerra do Riachuelo. É interessante essa guerra, porque ele fala que nós, brasileiros, temos uma dívida enorme com o Paraguai por causa dessa guerra. Ela foi muito violenta. Aí um dia, eu, muito chato, eu estava nas lojas Riachuelo. E eu perguntei ao funcionário, você sabe o que é Riachuelo? Ele, muito goianamente, falou, é essa loja. Acho que ele pensou, é uma pergunta muito óbvia para esse cara fazer, né? Então, como é que ele pergunta isso? Eu falei, Riachuelo é o nome da loja? Ele falou, mas de onde veio esse nome? Ele não soube falar. Falei, você já ouviu falar de um país chamado Paraguai? Onde as pessoas buscavam moamba para vender? Aí ele entendeu. Então, sacoleiros. Aí ele foi entendendo. Porque a gente começa com as coisas corriqueiras que a gente lembra. Se falar de coisa muito aqui, a gente não vai saber. Aí ele falou, sim. Falei, então, Riachuelo, eu não tinha lá na hora para mostrar para ele, porque tem um quadro. Tem gente que tem esse quadro. Se vocês puderem dar uma olhada, gente, nesse quadro, ele é triste a imagem dele. É um navio enorme e pessoas trituradas por bala, por metralhadora não tinha, por baionetas, muito sangue, pedaços de pessoa e o rio cheio de coisas do navio. Eu não vou lembrar onde eu vi esse quadro, mas chama Batalha do Riachuelo. Foi muito sanguinolenta. E o Brasil destruiu lá. Mas, ao mesmo tempo, olha que intrigante. Os espíritos, a gente fica se pensando, bom, se Deus é bom, se Deus é amor, segundo João Evangelista, se sabe tudo o que é antes, durante e depois, por que permite isso? É onde muitos ateus, à toa, se baseiam para criticar. E aí, quando você vai ler esse livro, pela narrativa de Humberto de Campos, ele fala que, naquele período, eles escolheram espíritos que eram bons para trabalhar na disciplina, na rigidez, na firmeza. Fernão Dias mata o filho porque ele não cumpriu a disciplina que era da época. Acredita nisso? Ele não obedeceu a disciplina do pai, ele era duro. E então ele colocou o próprio filho para servir de exemplo. Quando ele desencarna, ele chega sofrido no plano espiritual, e os espíritos dizem para ele, você cumpriu o que você tinha que cumprir. Era para ser duro, firme, disciplinado, porque a época pediu para isso acontecer. Agora você vai ter uma nova oportunidade de reencarnar com seu filho e reparar. Olha só que diferença, né? A gente olha o cenário daqui e culpa o cara. Ele foi sanguinolento. Sanguinolento não. Ele foi rígido, colocou o próprio filho. Mas ele obedecia uma ordem do alto. Não para matar o filho, mas uma ordem do alto para ter disciplina. E ele, a verdade, Renato Russo, da Legião Urbana, dizia o seguinte, disciplina é liberdade. A gente confunde liberdade, que é não ter disciplina. E não é nada disso. Mas, para a época, era necessário, para que as pessoas cumprissem uma lei. E tinha que ter alguém que fosse, segundo Freud, ele dizia o seguinte, nós somos feitos de carne, mas temos que viver como se fôssemos de ferro. Então, quando você vai ler esse livro, foi muito duro a época deles. Por isso que a gente, quando vai criticar uma obra, ou autores, ou pessoas, a gente tem que olhar o contexto que ela viveu. O contexto nosso hoje é deixa rolar. Tudo é preconceito, tudo é moralismo, tudo é você não está sabendo respeitar os direitos, está bem assim, abriu porta, janela e rebentou parede.
isso vai gerar um caos. Existe a luta pelos direitos, mas também é importante ter a luta pelos deveres. A gente está muito preocupado com isso. E a coisa vai explodir, como diria Einstein, ao caos que um dia vai gerar harmonia. Voltando na disciplina, eles eram muito olhado, muito observado para as coisas que vieram para cumprir. E eu quero contar uma curiosidade para vocês. Eu, Júlio Moura, não vi. Eu não sou um exímio estudante como vocês. Mas eu desconfio que o livro que eu mais ouvi, Diálogo de Cristo, foi o Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Eu não vejo outros livros que têm tanto diálogo de Jesus diretamente. Esse livro, quem não leu, eu sugiro, dá uma lida. Ele conversa com Ismael, ele conversa com Reinhard, com Heliel, ele conversa com eles. E uma das curiosidades, quando Heliel, que foi aquele cara que atravessou a lança no peito de Jesus, não sei se alguém lembra dessa parte, ele está lá no plano espiritual e fala, Senhor, ó, fala igual o Paulo, se eu quiser que eu faça, é só mandar. Imagina a gente chegar nessa condição e falar, Jesus, o que o senhor quer que eu faça? E a gente obedecer. Aí Heliel vem e reencarna e Jesus fala para ele o seguinte, é uma fala bonita lá nessa fala com Jesus e ele, que eu fiquei assim, impressionado, porque eu fiquei voltando várias vezes para ver Jesus, ler o que Jesus estava falando. Porque, como eu disse, eu nunca vejo muito diálogo de Jesus nas obras. A gente vê o diálogo de Jesus através dos Espíritos interpretando Jesus. Mas um diálogo direto, esse é o primeiro que eu vejo Jesus fazer. Pelo menos que eu consegui ler, foi isso. Então ele fala que é o seguinte, a autoridade é como a riqueza. Naquela época, a autoridade é um patrimônio terrível para os espíritos inconscientes dos seus grandes deveres. Então, teve muita falha nessa época, porque os espíritos reencarnados, eles exageraram na disciplina, na rigidez e mandavam matar. O desafio que eu entendi os espíritos falar de nós humanos é que a gente não tem um equilíbrio. Propõe um equilíbrio e a gente vai para o exagero. Porque chega aqui, a gente esquece o orgulho, o egoísmo, a vaidade, a rigidez e o poder da autoridade que nos é dado. Eu já li que Napoleão Bonaparte era o espírito para unir a França, para fazer o bem. Desequilibrou, destruiu tudo, acabou com tudo. E aí a gente sabe que ele foi morrer isolado na ilha de Santa Helena. Infelizmente foi. Inclusive vai passar um filme dele agora, se alguém tiver curiosidade de assistir, é esse. Então, depois ele conversa com Heliel, que pede a Jesus assim, ó, Senhor, o que o senhor quer que eu faça? Eu quero ajudar lá, porque o Brasil está passando um momento desafiador. O que o senhor quer que eu faça? Aí Jesus fala para ele, você é um espírito que sempre aceitou as provas mais duras e difíceis. Então, eu vou te dar uma oportunidade de você ir ao planeta das sombras e fazer o seguinte. Você vai voltar como imperador do Brasil, ajudar a finalizar esse ciclo, tornar-se uma nação. E se você cumprir isso durante 80 anos, você não vai mais precisar voltar na Terra. Imagina você chegar a essa condição, você não precisa mais mergulhar. Hoje a gente fala em mergulho na Terra, a gente pode até gostar, porque a gente está do lado de cá, e as pessoas que nós amamos e confabulamos estão aqui. Mas imagina você viver desde a época de Cristo, não tem mais ninguém aqui, e você voltando. E quando o mestre, né, Jesus, fala isso para você, você não vai mais precisar voltar naquele fim de mundo. Você não vai ter mais que encontrar com o povo do Segal, aquele povo dinossauro. Gente, é uma bênção. É uma bênção, imagina. E o Segal é uma bênção para aqueles que não querem sair da Terra. Então, eu vou lá no Segal, tem gente que eu já vi lá 50 anos atrás, está vivo até hoje. Está trabalhando, está dando palestra, eu fico em cabulagem, o povo não morre. Então, é muito compromisso aqui na Terra, graças a Deus a gente está vivo, né? Superamos aí o Covid. Mas quando ele fala assim para ele, fala, Senhor, eu vou, e você vai ser um grande imperador, você vai reinar com amor, com disciplina, e você não volta mais naquele fim de mundo. E aí ele vem e reencarna como Dom Pedro II, e ele consegue triunfar com esse compromisso que Cristo propôs para ele, de dar conta. Então Jesus fala assim para ele, ó, essa missão, se for bem cumprida por ti, constituirá sua última romagem pelo planeta escuro da dor e do esquecimento. A sua tarefa será daquelas que requerem o máximo de renúncia e devotamento. Serás imperador do Brasil até que ele atinja a sua perfeita maioridade como nação. Vocês imaginam o tanto que é desafiador esse lugar, você vir como líder de um lugar para se tornar nação, cumprir 80 anos disso e retornar com aquela tarefa de não precisar mais voltar.
E esse cara foi quem atravessou a lança em Cristo. O que eu aprendi dessa lição? Que você não deve ficar olhando para o erro que você já fez, mas é para o bem que você vai fazer. A gente perde muito tempo aqui na Terra, falando mal do outro, pensando no mal que ele fez. E o pensamento, a gente pode controlar ele, a gente pode direcionar ele. Então, quanto mais eu penso numa coisa, eu vou entrar um pouco na psicanálise. É porque eu desejo essa coisa num campo inconsciente. É a minha tendência. Como que reconhece o verdadeiro espírita? Aquele que luta todos os dias para vencer as más tendências. Ele não diz que é aquele que é perfeito. Porque o perfeito, ele habita em outro lugar. Lá no lugar de um planeta narcísico. Que ele contempla ele mesmo. Porque o perfeito, ele só pode ser perfeito para ele. Porque para eu me tornar perfeito para o outro, eu nunca vou saber. Porque para eu ser perfeito para o outro, eu tenho que caber dentro daquilo que ele entende como perfeição. Aí logo eu me torno um reflexo da sombra escravizada pela imagem idealizada do outro. Por isso que cada espírito vem em cada época. Vamos lembrar o Evangelho segundo o Espiritismo, trabalhadores da última hora, aos que vêm na primeira hora, na segunda e na terceira. Os que vieram da primeira hora do Brasil eram espíritos firmes, duros, disciplinados. Depois vai mudando, espíritos mais amorosos. Peguem Divaldo Franco e Chico Xavier. Divaldo Franco estava datilografando com Chico Xavier, eu vou ilustrar. E aí o besouro veio e sentou na folha de datilografia de Divaldo Franco. E ele deu um peteleco no besouro, ele titubeou, tonteou e reencarnou de novo. Voltou e sentou de novo na folha do Divaldo. O Divaldo deu outro peteleco nele, ele rodou, caiu. Aí na terceira vez ele falou, não, agora eu vou na do Chico. Aí ele sentou na folha do Chico. O Chico foi lá com os dedinhos, pôs ele na palma da mão e falou, irmão besouro, vai embora daqui, senão o irmão Divaldo vai desencarnar você. E o besouro foi e nunca mais voltou. São dois espíritos do bem, mas cada um dentro da sua individualidade. Sem individualismo. O ismo é um prefixo que adoece. A individualidade é a conquista do indivíduo tornar-se pleno nele mesmo, não para os outros. E aí, quando você vê os espíritos, Jesus conversando com eles, Ismael pede, Senhor, dá uma folgada lá, porque o povo lá está meio devagar, e o sangue está correndo lá solto, está igual suor. Eles estão suando o sangue. Gente, isso é uma metáfora minha, tá? Para ficar mais entendível. Aí, Jesus fala assim, Ismael, mas eu já fiz isso para o povo, e olha só o que eles estão fazendo, vai ter que passar um pouquinho de dificuldade. Ismael fala, Senhor, pelo amor de Deus, vamos ter um pouco de pena desse povo. Depois eles vão tudo reencarnar no Segal e vai ser encaminhado. Vai dar palestra, vai tocar, vai cantar, vai participar de reunião pública, só vai ver. Vai pedir, vai levar cesta, vai fazer um monte de coisa aí. Aí Jesus não dá. Aí deu uma amenizada. E deu uma amenizada para eles que somos nós. E falou, então vamos ver. E aí todo mundo, eu fiquei pensando, gente, se Ismael, que é Ismael, faz prece para as coisas aqui melhorarem, eu fico pensando, será que a gente faz? Eu não conheço um grupo que se reúne às 18 horas falando assim, ó, vamos fazer prece para o Brasil, para o Segal, para a nação. Eu nunca conheci. Isoladamente pode até ter. Como tem no nosso lar, que às 18 horas fazem oração e caem pétalas. Aqui caem pensamentos de medo, de desconfiança, pétalas de pensamento. Então, a gente pode direcionar o pensamento. Ismael direcionou, Jesus, dá uma folga. Aí começa a mandar espíritos para dar uma mudada, para dar uma aliviada no contexto histórico do planeta que estava transviando. Aí manda espíritos para cá para ajudar, para amenizar. Aí vem um e mata eles. Depois reencarna Estácio de Sá, que faz uma mudança, que faz uma transformação, que muda, depois desencarna, cumprindo a sua missão, e ele reencarna depois, de novo, ajudando pessoas, como um médico sanitarista, que ao falar o nome dele, vocês vão lembrar. Foi um cara que lutou pela vacina, e foi criticado, foi atacado, alguém vai saber quem é? Teve a guerra da vacina. Era um médico chamado Oswaldo Cruz, que é um equívoco que as pessoas falam que é André Luiz. Não é. É Estácio de Sá. E esse livro traz essa história, esse lugar para nós, esse contexto, que o Brasil é o melhor lugar para se viver, para receber espíritos que viveram muito em guerra, em conflitos, em revoltas, em lugares a êxodo, e que vêm para cá para ter a oportunidade de reparar. É o primeiro país que liberta os escravos daquela sofreguidão que eles estavam, até que a filha de Dom Pedro, Isabel, libera a escravidão. Começa a trabalhar isso, começa a mudar esse olhar para que eles se tornem seres humanos. Espíritos começam a reencarnar na pele negra para tirar, para vencer, para
arrebentar com esse dogma. Espíritos começam a reencarnar para desbravar. Começa ali em São Paulo e Minas, que os espíritos trazem como eixo. Lá também fala de Goiás, não fiquem com ciúmes, mas lá fala de Goiás, né? As bandeiras atravessando por aqui, descobrindo ouro. Eu fiquei esperando, vai falar de Goiás, vai falar de Goiás. Tomara que Jesus fala de Goiás. E ele falou. Não falou do meu bairro, que é Campinas, mas ele falou. Falou de Goiás. Então, que bom que a gente está na lista de Jesus. Fiquei até animado. Então, depois, com medo da Inquisição chegar aqui no Brasil, porque mandaram matar os Anchietas, porque eles começavam a trazer novos pensamentos, com medo disso, aqui deixou de chamar-se Santa Cruz, por causa da Inquisição. E aí, de olho na madeira, de olho nessa parte natural do Brasil, transforma-se no nome que a gente já conhece, Brasil. Mas tem todo um contexto histórico que a história não conta. Né? Traz uma ideia dos Anchietas de forma incongruente, e lá a gente vê que tem muita coisa que aconteceu no plano espiritual. Para finalizar, Dom Pedro, lá, quando vai falar lá, que aquele grito que a gente conhece, às margens do Ipiranga, Independência, é uma coisa curiosa que a história não traz, e nem é conseguir falar, que aquele grito foi a inspiração de um espírito que lutou pela Inconfidência Mineira e que morreu, o único que morreu enforcado, e ele ainda ficou feliz, porque ele sentiu que livrou os companheiros da morte, e a morte veio só para ele. Olha só que evolução, né? Geralmente a gente fala, eu fui injustiçado, Deus não olha para mim, não era para eu estar passando por isso. Quando a gente fala assim, a gente fala que Deus é humano, porque ele errou. Então, aí quando ele vai ver que é só ele que vai ser enforcado, ele agradece por ser só ele, que livrou os companheiros dele. Mas por que esse cara lutou pela independência do Brasil, pela liberdade, e morre assim? Chegando no plano espiritual, ele é um dos que viveu a Inquisição e mandou matar. Lei de causa e efeito. Não faça para o outro o que não quer que seja feito a você. O fato disso acontecer não quer dizer que alguns espíritos cumprem o que vieram cumprir. Eles cumpriram, só que erraram também. E faz parte do processo. E a gente fica cobrando a perfeição do outro aqui na Terra, né? A gente é engraçado. Vai tudo para o inferno. Então, quando ele chega no plano espiritual, ele é recebido com flores, com alegria, porque ele foi corajoso. E naquela época reencarnava espíritos disciplinado, de renúncia e de muita, mas é muita coragem. Mas é muita coragem. Você vai lendo, você vai lendo, você vai lendo, e fala, gente, esse povo não tinha sossego. E como que eles eram corajosos? Amor, você não via falar muito. Mas se nós podemos dar um codinome, um adjetivo para o amor, naquela época chamava-se disciplina e coragem. E Tiradentes, no plano espiritual, Jesus, ele era fraco de amigo, hein? Jesus chega para ele e diz assim, a parada é o seguinte, irmão, você vai lá agora, vai ajudar o Pedro lá com essa missão dele. Você vai ajudar na independência, na Inconfidência, na transformação, na libertação do Brasil. Então, Dom Pedro é o personagem estampado no cenário daquela época. Mas quem dá aquela indicação, quem influencia ele falar, é Tiradentes. Joaquim José Xavier. É ele que inspira o tal do Pedro falar. Meu amigo Pedro. E ele levanta, vamos pegar a história da época, levanta a espada e grita, independência ou morte. Não sabe se realmente foi isso que ele falou, mas a libertação, sim. Então, eu vou encerrar, porque ela falou 2 minutos, eu entendi 2 minutos depois dos 10 que eu falar. Então, é isso, gente. Esse livro não dá para falar assim. Eu nem sei quanto tempo que eu falei, eu não sei. Eu incorporo no espírito falante, e aí eu não sei quanto tempo. Mas alguém deu um sinal aqui para mim, eu falei. Não sei nem quem foi. É isso. É só um pedacinho do livro. É bom você ler lá e entender um pouco. Eu fiquei mais nessa parte de olhar para Jesus dialogando com eles e a coragem que eles têm, que hoje em dia está faltando. A coragem de amar, a coragem de perdoar, a coragem da disciplina, de não tornar-se igual a todo mundo. Porque agora, se você não concorda com uma coisa, é porque você tem preconceito. Isso, coragem da fé. Muito bem. Agora é assim. Tem paciente meu que fala assim, mas você concorda com isso? Como psicólogo, eu vou apoiar você a lidar com isso, mas concordar, não. Mas você não é psicólogo? Eu sou psicólogo, por isso, mas eu penso. Eu não sou uma folha em branco que fica aqui anotando tudo que você fala e assim embaixo. Aí é uma decisão sua. Eu não posso escolher por você. A minha aqui é ajudar você a passar com isso, com saúde, com sabedoria, com possibilidade, mas não entro nisso. Beleza, pessoal? Muito obrigado aí. Agradeço vocês aí pela oportunidade. Agradeço as pessoas que vieram ter paciência de me ouvir. Eu falo meio assim, estabanado, mas é porque, às vezes, as mensagens são doídas. Aí a gente dá uma aliviada, né? Mas esse livro precisa muito ser lido com isso, para pensar no ato de coragem, no ato de disciplina e na renúncia.
Foi isso que eu absorvi do livro. Se vocês fossem me perguntar, o que você absorveu em síntese do resumo da resenha? Isso. Coragem, disciplina e renúncia e obediência a Cristo. Eu vou falar igual adolescente. Eu fiquei de cara. Como eles obedecem a Cristo, como eles seguem o que ele fala e como eles são corajosos. Muito obrigado. Júlio, falando conosco divertidamente sobre um assunto tão importante, né? Muito obrigada e esperamos você mais vezes aqui conosco, tudo bem? Pode Gratidão. ficar comigo, obrigado. Nós que agradecemos. Nós vamos pedir agora para o Ramon tocar mais uma musiquinha para a gente estar fazendo a nossa prece final e a frutificação das águas. A melhor oração é o amor. A melhor oração é o amor. Tu precisas orar, mas tu deves lembrar que a melhor oração é o amor. Caridade também, oração, gentileza, auxílio e perdão, são as preces sublimes do seu coração, gentileza, auxílio e perdão. Parte a frutificação das águas e a prece final. Dircineia, minha querida, é com você. Vamos, nesse instante, levar o nosso pensamento a Jesus, nosso mestre e amigo. Agora respiremos profundamente, acerenando nossa mente, o coração, e vamos pedir a Jesus que retire de nós, através do passe, tudo que não nos faz bem, o cansaço do dia a dia, dores, mal-estar, desarmonia, o que quer que esteja nos incomodando, seja tudo retirado nesse instante. E agora, sintamos a presença de Jesus e a espiritualidade amiga, nos envolvendo com os eflúvios do amor e o lenitivo para a cura de todos os males. E sintamos um grande bem-estar nos envolvendo e que possamos nos tornarmos pessoas bem melhores. E que agora as nossas águas, Jesus derrame sobre as nossas águas o bálsamo, o medicamento necessário para a cura de todos os males, materiais e espirituais, e o lenitivo do amor se transforme, que estas nossas águas se transformem no remédio para a cura, que quem dela fizer uso se sinta curado de todos os males, que assim seja, e que nós possamos pedir a Jesus que nos ampare, nos auxilie na nossa caminhada e permaneça sempre em nossos corações, nos fortalecendo e intuindo sempre. Que Deus e nosso Pai, nosso Mestre amado Jesus e a espiritualidade amiga esteja sempre nos fortalecendo, intuindo e protegendo. Que assim seja. Que assim seja.